Olá, amigos. Graças a Deus, uma boa noite a todos. Bom dia também, que tem uns amigos lá do Japão que vão participar. Então já estou dando bom dia, boa tarde. Vai ficar gravado aqui. Meus amigos, hoje, dia 29 de 11, são exatamente 20 horas com 4 minutos. Hoje o tema da live, particularmente, é muito interessante, é um assunto que eu gosto de comentar, falar. Eu só não tenho muita oportunidade muitas das vezes, tá? Porque é muito vasto este assunto de sonhos, ok? Então hoje a gente vai trazer já algumas colocações sobre sonhos, né? Até a Márcia nos ajudou, que está aqui embaixo, vamos dizer, fazer certos slides, não sei se é assim que se fala, para a gente falar sobre o sonho de uma forma a mostrar para as pessoas, para quem crê, obviamente, que sonho não é só do que nos vem, mas também é do que a gente sente. Né? A gente, como psicanalista, tanto eu como o Márcio, a gente vai tentar fazer uma live leve, sincera, por que não dizer profunda também, dentro da psicanálise, tanto de Jung como de Freud, né, destrinchando sonhos aí para tentar ajudar as pessoas. Perguntas serão respondidas desde que não seja pergunta tipo, Edson, eu sonhei com um gato preto. Aí é uma pergunta muito particular, então tento fazer uma pergunta que sirva para todos, ok? Fiquem com Deus, boa noite, Márcia, fica à vontade. Oi, gente, uma boa noite, Edson. Um tema instigante, né? Um tema bom de conversar. Então, hoje, esse bate-papo, eu estou aqui como mediadora de vocês, trazendo essas perguntas, esses pontos a serem desvendados. Então, vamos lá, vamos começar. Tema extremamente curioso, sobre os sonhos. Então, Edson, a primeira pergunta, até para que a gente compreenda e desenvolva melhor, né? Em que âmbito nós estamos aí desse tema tão vasto? De forma simples, qual a diferença de um sonho que instiga a nos precaver de algo ou de um sonho por criação? Talvez porque a gente teve alguma má digestão ou alguma atribulação no nosso dia a dia e terminou gerando isso na extensão do nosso sonho, né? Ao dormir, já que dormir, o ato de dormir é o ato também de descansar, de renovar. Né? O que você pode nos trazer? É interessante, né? Eu tive a honra de conhecer o professor Valdo Vieira. Quem foi Valdo Vieira? Valdo Vieira foi um médium que escreveu, se eu não me engano, alguns livros com Chico Xavier. Alguns, não me lembro agora quantos em si. E o professor Valdo Vieira, né, estudava muito a parapsicologia. E uma das vertentes era envolvendo o sonho, que é uma coisa, projeção astral, que é outra coisa, e desdobramento, que é outra coisa. Desdobramento é uma coisa, projeção é uma coisa, sonho é outra. Porém, se nós levarmos de uma mistura sadia, tá? De uma forma bem popular de falar, a parapsicologia com a psicanálise e estudar o sonho, a gente poderia dizer assim: quando a gente está muito atribulado, quando nós estamos instintivamente muito eufóricos, e esse eufórico pode ser até de uma ocorrência maravilhosa que aconteceu, ou de uma circunstância horrenda, horrível que ocorreu. Então, fica no dualismo. Nós temos a produzir uma gama de cortisol e adrenalina quando a gente vai dormir. O corpo acalma, mas as suprarrenais, elas ficam vibrando, pulsando de uma forma, digamos, levemente anormal. Esse levemente anormal vai criar dentro de nós, através dos nossos hormônios, lembra, eu estou explicando não de uma forma técnica, de uma forma bem povão, mas não longe da realidade. Vai, vamos dizer, prover, né, dentro de nós, como se fosse slides, imagens. Como assim, Edson, imagens dentro de nós? Isso é possível? Claro que é. Os nossos neurotransmissores são arquivadores de mensagens, de pensamentos, sentimentos e emoções e instintos.
Mas como a gente está vibrando de uma forma muito, vamos dizer, baixa, a tendência é o que nós chamamos de sonho, ser como se fosse cenas repetitivas, horas mais lentas ou sem som, ou com som em si, mas é como se a gente estivesse dentro de um avião ou tentando gritar embaixo d'água, ou se a gente estivesse com uma espécie de ar nos ouvidos. Isso são sensações de sonhos produzidos por estresse, tá? Estou tentando dar uma referência bem simples. Mas uma coisa que dá para identificar um sonho mais, vamos dizer, premonitório, que é mais pela sensibilidade inspirativa, de que pelo instinto, que é o que eu estou falando agora, apelativo apenas pela intuição, é som, cor e densidade. Todo sonho suposto que tiver 3 tipos de som, 3 tipos de cores mais brilhantes e 3 tipos de materialidade, tipo sólido, líquido e gasoso, pode ter certeza que não é um sonho comum. Não é um sonho produzido pelo estresse do dia a dia. E se você tiver esse sonho repetitivo, com 3 tipos de sons diferentes, com 3 tipos de densidade, por exemplo, você tocou nessa xícara, ela é sólida, caiu dentro da xícara um café, é líquido, e saiu uma fumacinha, e você, no suposto sonho, teve todo esse grau de realidade, cientificamente, o cérebro, né, só consegue fazer isso quando você está vibrando em vibrações mais altas. Tipo, o teu grupo glandular, ele está mais harmônico. Então, você não está tendo tanto cortisol e adrenalina no sangue. Está mais equilibradamente falando, harmônico em si. Essa harmonia vai te dar certas nitidez de expressão sensorial que somente quem tem, por exemplo, nasce como um cego, quem não tem não consegue falar e ouvir, né, entenderia na prática, não na teoria, o que eu vou falar. Porque quando a gente é privado desses sentidos, outros sentidos que a paranormalidade estuda, um deles é a sensibilidade, a irradiação intuitiva, não estou levando para o lado mediúnico, ok? Como também a telepatia, a telecinese, a psicometria, a inspiração, todos esses processos, que eu não estou levando para o lado de mediunidade, formatam o outro tipo de sonho, que é um sonho mais inspirativo, que seria aqueles sonhos inspiratórios, aqueles sonhos premonitórios de ocorrências boas e ruins, que ainda não ocorreram. Por quê? Porque o nosso sensorial está indo além do tempo e do espaço que o corpo pode alcançar. Tipo, não depende do que eu vejo, não depende do que eu vou ouvir, depende do que eu escuto. Não depende do que eu vejo, depende do que eu enxergo. Não depende do que eu agarro, depende do que eu sinto. Então é muito mais profundo. Então quando as pessoas perguntam para mim, qual a diferença de um sonho que de alguma forma não vai me acrescentar nada, tá? E isso também não é via de regra, viu? Pelo amor de Deus. E qual é um sonho que pode me acrescentar? É a nitidez de tudo. Cores, som, tempo e espaço. Quanto menos nitidez tiver e menos nexo tiver entre som, cores, tempo, espaço e intensidade, pode ter certeza que, no máximo, você precisa fazer um tratamento para ansiedade e para carência, porque o teu organismo está pedindo para você acalmar, apaziguar. Mais ou menos isso, Márcio. Interessante, né? Então vamos seguir. Qual seria então, Edson, agora, para a gente continuar ambientalizando esse tema, a diferença dos sonhos premonitórios para sonhos comuns, né? Afetos às leis sensoriais que envolvem, né, a sensorialidade humana? O sonho premonitório, ele fixa-se na inspiração e na intuição. O sonho comum fixa-se numa certeza aonde você é capaz de manter a certeza que tem, porque a certeza só fica para dentro, mas quando é para realizar você se auto-boicota, ou se não no instinto.
aonde você ora se agride, ou aonde você ora se torna reativo. Tipo, eu vou dar um exemplo muito interessante, né, e vivo, real da minha vida. A minha avó, Maria Zulinda Garcia da Rosa, ela desencarnou de câncer. Enquanto ela estava encarnada, eu vivia sonhando, pesadelo novamente, eu era uma criança, ela desencarnou, eu tinha 16 para 17 anos, isso eu estou falando eu com 8, 9 anos. Eu vivia tendo pesadelo de ver cachorro e lobo comendo o corpo dela vivo. Isso é um pesadelo para uma criança. Eu não entendia sobre sonhos. Hoje eu entendo que quando a gente é mordido, quando a gente é devorado, é sinônimo que o nosso corpo está lutando para não morrer. Então, aquele pesadelo real, era real. Eu vi o latido, eu vi o rosnido, o brilho do olho dos cães ou dos lobos. Era um negócio assim assustador. E realmente, porque eu tinha 6 anos, 7 anos, o médico disse que ela ia morrer em 6 meses e ela durou quase 10 anos mais de 6 meses. E outra, bem, dentro das possibilidades da arte que ela sabia sobre ervas. Muito. Então, nem tudo que parece ruim é mal. Só que como eu não tinha conhecimento naquela época, eu interpretava como algo ruim. Porque mordia ela sangrava, mas sangue é vida. Eu fico mais preocupado quando a gente tem um sonho que sai do corte água ou terra, ou barro. Aí tá lascado. Enquanto for sangue é vida, não pode ser até podre, não tem problema. Tá? Então, o que a gente percebe em si? Quando é um sonho premonitório, que há um aviso tanto para o lado ruim, que poderia ser o contrário. Eu ter um sonho e hoje, né, eu entendendo ele ser totalmente ruim, ela ter desencarnado com menos de 6 meses, que foi a conta que os médicos deram. Hoje, eu entendendo os sonhos, eu entendo que aquele pesadelo que eu tinha estava intuitivamente e inspirativamente me dizendo que tudo ia ficar bem, que ela ia durar muito mais tempo, e durou mais de 12 anos, agora eu fiz o cálculo aqui, quase 12 anos. Pô, mais de que 6 meses. Então, quando é um sonho trivial, banal, eu vou dar um exemplo. Eu estou sonhando que minha avó está sendo devorada por lobos. Só que eu não vejo, eu vejo o lobo todo cinza. Ou ele olha para mim, os lobos não têm nem brilho no olhar. Não há barulho, não há som. Ou se há som, sempre falta algo que realiza naquela cena um grau de veracidade do ato. Pode ter certeza que daí é um processo mais de catarse. É eu que estou criando aquilo com um medo, com a culpa, com alguma dor ou com algum sofrimento. No meu caso, a riqueza de detalhe era tremenda, era como se eu estivesse vendo assim, real. E graças a Deus, pena que eu não soube interpretar na época, até por um lado foi bom, mas graças a Deus que ela não viveu 6 meses. Ela viveu 12 anos quase, 11 anos e 8 meses por aí. Fica à vontade, Márcia. O grau de realidade do que se vive, independente se o sonho ou o pesadelo é longo e curto, é uma das maiores possibilidades de você estar captando sensorialmente, não porque está dormindo, durante o dia, muita coisa que o teu desperto não nota. Mas mesmo você não notando, aquilo está sendo arquivado pela tua inspiração, está sendo assimilado pelo teu campo sensorial, que vai além do que você vê, vai além do que você ouve, vai além até do que você entende. Então, conforme for e você dormir, o cérebro vai criar várias historietas, várias fantasias, né? E pode ser até algumas catarses, mas se o grau de realidade é muito grande, pode ter certeza. É sim um para ou continua na vida. Interpretar sonho é maravilhoso. Graças a Deus que a ciência está cada vez mais aceitando isso, devagarzinho, quando realmente é estudado com seriedade. Obrigado, Márcia. Quando a gente pensa na experiência consciente, né, na nossa vida, na nossa rotina, tudo vai estimular o nosso psiquismo. Tem situações que são, então, assim, reservadas, porque cria ali um ambiente de afinidades, e outras que são dispersadas,
porque não lhe acarreta nenhum tipo de experiência interior, né? E Freud fala sobre isso, explica, a psicanálise teve uma grande diferença quando Freud começou a interpretar os sonhos, né? Então ele explica que os sonhos são manifestações dos nossos desejos e ansiedades mais profundos. Então, quando Edson abre esse leque, né, dos sonhos comuns, tem a ver com essa rotina do nosso dia a dia, tem a ver com essa nossa experiência consciente. E, realmente, ela vai libertar, o sonho vai libertar aquilo que você, de alguma maneira, tensionou, aquilo que, de alguma maneira, você reprimiu. Você tem memórias, e essas memórias, em algum momento, vão eclodir na tua experiência. Só uma correção. A gente coloca sonho comuns, mas, na verdade, na profundidade, nem o sonho é comum. Freud estava certo. Todo sonho evidencia alguma coisa. Porém, existe os comuns, que é o que Freud estudou de uma forma mais ampla, e existe certos sonhos que a gente tem o costume errôneo de dizer premonitório, que na verdade são sonhos horas visionários e horas sonhos aonde muito mais é a sensibilidade, aquela singeleza do detalhe que a gente não observa e constrói todo um teatro, né, seja um pesadelo ou um sonho, para nos amparar, para nos reparar, para nos eludir, para nos admodestar, para somar ou para até bloquear algumas atitudes da gente. Porque a alma utiliza esses sonhos que não são comuns para dizer para o ego, para o grau de consciência e para a mente, cala a boca e se reconstitui no teu equilíbrio. O espírito usa isso. Obrigado, Márcia. Desculpa ele cortar. E essas tensões, muitas vezes, também vêm das repressões sexuais, né? Isso foi um item que o Freud deixou bem marcado, né? Porque as experiências naquela época também voltavam a as mulheres, enfim, aos homens, e existia uma grande repressão. Pode falar. Quando Márcia toca nas repressões sexuais, a gente entende que foi numa época que Freud estava vivendo. Hoje, essa repressão sexual seria a força libido. A força libido, já não tanto pelo Freud, mas pelo Jung, seria os nossos potenciais de persuasão, os nossos potenciais de ir e vir. Então, a força sexual não é o ato sexual. A força sexual é a tua força ímpeto, que é aquela coisa que você diz não querendo dizer sim. Isso é um desperdício. É aquela coisa que você diz sim, totalmente contrariado no não, isso é um desperdício. É aquela situação de um amor tóxico, de um relacionamento fantasioso, ou de um casamento fracassado, de um relacionamento totalmente perdido, tudo isso se encaixa em relacionamento sexual, desde que a gente entenda que quando se fala de relacionar-se, de comungar com a energia sensual e sexual, nós estamos falando da força libido. Força libido não é presa no sexo. Força libido é a matrix do psique. Então, é pensamentos, sentimentos e emoções que ora são livres, fluidos, quintessenciados, leves, harmônicos, equilibrados, e nas muitas vezes são o quê? Bloqueados, insanos, cheio de apegos, cheio de fascínios, onde o predomínio é a ansiedade e a carência. É óbvio que uma pessoa com este nível de libido mental, sensual, sexual, sentimental, vai prover sonhos, tanto naturais, que foi estudado pelo Freud, como também vai prover outros tipos de sonhos, aonde a sua alma em si, ou seu espírito, ou algo em si, se vocês quiserem chamar assim, vai tentar assinalar por onde, por conduta ética, e da onde, por princípios de integridade humana, você pode sanar certos modos, manias e vivências, porque o eixo é você se corrigir, é você se entender. Então, os sonhos, comum ou não, a base é trazer sempre harmonia.
Mesmo sendo um pesadelo, sempre a base é trazer harmonia. Agora, como você vai interpretar, aí é outra coisa. Por isso que é legal interpretar dentro de um olhar, não estou prendendo ninguém à psicanálise, mas dentro de um olhar nem muito espiritual, nem muito técnico na psicanálise. Tem que encontrar o meio termo da sensibilidade. Porque se for muito técnico, não vai dar em nada. E se for muito espiritual, vai dar só ilusão. Valeu? Obrigado, Márcio. Inclusive, a gente precisa lembrar que o sono, quando a gente está falando de sonho, né? O sono, ele tem um objetivo de restaurar as nossas vibrações, de regenerar, assim, todas as nossas forças, que de alguma maneira foram desgastadas ao longo do nosso dia, ao longo do nosso fluir, então, da nossa consciência ativa. E nesse momento, como o psiquismo é vivo, ele vibra, ele vai trazer informações. Então, o que a gente está tratando aqui dos sonhos como informações. E a partir daí você vai dar esse contexto porque precisamos tirar essas, muitas vezes, ilusões, os nossos devaneios, né? Que de alguma maneira vai trazer ali um campo de conteúdo para sim, se for realmente algo mais lúcido, mais consciente, um significado à nossa vida. Então vamos lá? Próxima teria alguma técnica, Edson, de usarmos os nossos sonhos como um oráculo ou, é claro, um oráculo não adivinhatório, mas com a intenção de admoestar de forma ética e moral e também precaver o nosso agora, né, e o nosso amanhã. Seria a nossa intuição, Edson? Seria Meditação. Meditação, como nós nos alimentamos, como nós meditamos e respiramos. Porque o sonho, mesmo ele sendo algo aparentemente abstrato, ele é muito ligado em como higienicamente a gente se trata. Como você pensa, o que você nutre nos seus pensamentos, sentimentos e emoções. Com todo respeito, é porcaria, é desavenças, é reatividade. Então, quando a gente, e na alimentação, é bacana falar, então quer dizer que se eu sou carnívoro, eu não vou ter sonhos premonitórios? Não. É como você se alimenta, não é aquilo que você come. Porque tem muita gente que é vegetariano e não propriamente se alimenta, come. Tem gente que é carnívoro e se alimenta. Então, isso é muito interessante falar, porque, graças a Deus, é o meu hobby estudar sobre sonhos. Isso aí, como até eu coloquei hoje numa live que eu fiz, se a única coisa que eu posso dizer, fora a psicanálise, que eu sou estudioso, é sobre sonhos. Se você estudar a cultura iorubá, a xamã do planeta inteiro, principalmente a xamã iorubá, se você ir desde os sumérios, ir por Pérsia, Fenícia, Egito Antigo, perdão, Egito, aí depois Mesopotâmia, aí depois Babilônia, aí depois você pega e vai começando aí ali por vikings, então, os nórdicos. Aí depois você vai vindo, vai para a Índia, antiga Índia, depois vai para a China, Indochina, aí vai. Na antiguidade, o melhor oráculo qual era? Sonhos. E qual era o oráculo mais assertivo? Sonhos. Até a Bíblia Sagrada fala sobre isso. De sonhos. Então, Edson, antigamente é porque não acontece mais ou é porque nós hoje não damos valor a algo que tem uma expressão humana e de grau de assertividade tremendo? É porque a gente não dá valor. Agora, quando a gente dá valor, infelizmente, a gente tem um costume de fanatizar, né? Para interpretar sonho, eu sempre digo isso, você não pode interpretar sonho como um religioso. Dá ruim. Por exemplo, eu sonhei que eu vi um cadáver. E esse cadáver, feio pra caramba, fedendo, eu cheguei a sentir o cheiro de podre, e ele veio atrás de mim. Ou ele fugiu de mim. Ou ele apenas levantou lá, o zumbi.
Se eu for um espírita, conforme for, com todo respeito, espiritualista, eu vou dizer que eu estou sendo obsediado. E não. Porque sonhar com cadáver, com podridão, com fezes, não é ruim. Há uma tendência a dizer que o máximo de ruim é assim. Algo de ruim tenta lhe incomodar, mas não consegue. É o máximo do ruim. Porque a tendência da interpretação sem religiosismo é dizer que a tua vitalidade é tão forte que nem a morte resiste. Que a tua convicção, que não precisa ser religiosa, mas de ser humano, é tão brindada que até uma carne morta anda. Então, muitas das vezes, as pessoas falam, pô, cara, eu tô toda hora tendo pesadelo com zumbi, eu não olho esse filme. Mano, agradece. Porque você pode morrer de tudo, mas para lhe matar é difícil. Teu organismo está dizendo que é forte. Agora, não quer dizer com isso que você não vai pegar uma Covid, uma pneumonia, você não vai pegar qualquer doença física, mas a tua resistência é muito forte. Tanto espiritualmente como física. Por isso que para interpretar sonho não dá para ser muito religioso. Muito. Porque a tendência é a gente puxar o assado da interpretação mediante o que nós temos no nosso psiquismo, que é movido por um ego, que tem tendências, que tem declínios, pela uma mente, pelo um grau de consciência. Agora, se você interpretar o sonho de uma forma fria, como se fazia antigamente, por mais que na Bíblia falava de Deus, de Jeová e outros, Alá, né, os árabes que trabalhavam muito com o sonho, mas todas as interpretações deles, por mais que usavam esses nomes, eram muito frias. Muitas das vezes até eram interpretações de escravos, que tinham uma interpretação contra os escravos e a favor aos reis. Quem dira os egípcios, que tiveram boas e más interpretações por escravos em si. Então, o sonho é bacana que quando você sabe interpretar, ele não é nem bom nem mal, ele é assertivo. A forma de interpretar é que, infelizmente, além de ser boa e má, ela pode ser totalmente errada. Ou totalmente desfocada do certo, né, mediante a convicção que a pessoa alimenta. Então, qual é a melhor técnica em si de a gente desenvolver isso? Meditação, antes de dormir. Quer ver uma coisa por que hoje é difícil de a gente se ligar nos sonhos? É muito simples. Antes de dormir, 1h30, desliga seu celular, desliga a televisão, lê um livro, desliga todos os mecanismos elétricos que você pode ficar jogando em radiação nos seus olhos, informação. Mesmo que você diga, o Edson falou lá, o rapaz que supostamente eu não devo misturar religião, então faça um evangelho, leia um livro, se comunique com o teu corpo, se programe, fale. Eu faço até hoje, só não falo, mas eu faço. Oh, meu Deus, ou minha energia, mostre-me o que eu preciso fazer. Pode ter certeza. Porque o sonho, tem gente que hoje em dia até curso tem, com todo respeito, eu estudo mais do que a metade da minha vida aí isso. Eu posso garantir, não tem nada contra ninguém. Eu não acredito em cursos não que ensina, é palhaçada. É o básico. Você come o que quiser, mas se alimente. Tente pensar positivo, sentir coisas positivas e se emocionar de forma positiva durante aquele dia. Não precisa ser durante um ano inteiro, o bom seria sempre. E naquela noite você tenta dormir no horário que for, mas 1h30 desligue tudo. Reze até pegar no sono. Quando estiver te pegando no sono, você se programa. Eu dou certeza absoluta. Seja o grau do sonho que você terá alguma mensagem que vai lhe ajudar na sua vida. Agora, é saber interpretar, né? Por isso que a gente precisa ler, estudar para si. E muitas das vezes interpretar sonho não é olhar no YouTube, nada contra, nem estudar livros de sonhos. É interpretar a vida. Por exemplo, sonhar com um bicho peçonhento, cobra, é maravilhoso. Sonhar com cobra é maravilhoso. Sonhar com coelho branco é horrível. Sonhar com esses bichinhos bonitinhos, peludinho, ai, que coisa linda. Pode ter certeza, é pior que o capeta em sonho. Gato preto, monstros, né? Essas coisas, tudo que é muito feio, tudo que nos assusta é recado. Tudo que nos cativa, quase que sempre, isso é uma regra, quase que sempre, tudo que nos cativa tem que ter muito cuidado.
Muito cuidado. Porque os espíritos possam se infiltrar nos nossos sonhos também. Depois a gente vai falar sobre isso. Obrigado, Márcio. Tem uma pergunta que vai do que você acabou de falar. Tem os sonhos repetitivos, Edson. Tanto na fase infantil, se tem alguma diferença, né? Os sonhos que voltam em tempos, aqueles mesmos sonhos iguais, e os sonhos repetitivos na fase adulta, né? Existe alguma diferença e tem um significado de forma geral? Não, interessante que os sonhos infantis, se você não teve nenhum trauma, se você não passou por nenhum bullying, e nada que justifique aquele sonho, seja ele fantasioso, comum, que não deixa de ser um recado, ou seja ele aquele pesadelo horrível, que não tem nada de comum, porque é muito real, seja para o lado bom ou para o lado ruim, eu acredito que o sonho é uma extensão psíquica envolvendo o corpo, de como a gente alimenta o nosso espírito dentro do corpo, pelo que pensa, pelo que sente, pelo que se emociona, pelo que vive e pelo que concebe, como também o sonho ele tem uma parte quintessenciada, que é a alma, e que é o espírito. Eu, particularmente, eu gosto de acreditar muito na liturgia indiana, em algumas liturgias de povos que não existem mais. Tá? Os sumérios, os druidas, os incas, os tostecas, os astecas estudavam muito sobre isso. Que era a alma fora do corpo e o espírito fora do corpo. Eu, particularmente, eu creio que o nosso espírito ele está incorporado superficialmente no corpo. Se ele está incorporado superficialmente no corpo e eu estou me mexendo, 70% que é o que está lá fora continua vivendo e captando outras expressões de realidade, inclusive essa aqui, que o meu corpo não sente e não observa, mas o meu espírito arquiva. E minha alma, que de alguma forma incorpora em mim quando eu estou inspirado, quando eu estou amando, quando eu estou produzindo novo, quando eu estou existindo por dentro, e desincorpora de mim quando eu estou com ódio, com raiva, com desleixo, com orgulho, com vaidade, com tudo que não presta. Repito, isso não tem nada a ver com religiosismo. Isso tem a ver com polaridade de frequência. Porque a alma, ela não é um espírito, ela é amorfa. Imaginamos a alma como se fosse uma fumacinha que vibrasse por fora da gente. Essa alma, ela é, assim como o espírito, uma espécie de arquivo. A diferença é que a alma, ela não castiga o corpo, mas ela vai acentuando nos nossos órgãos, pela uma inteligência que a gente chama de sinergia cinética ou magnética para os espíritos, aonde a raiva acentua mais? Nos rins. Aonde o amor, quando é amor verdadeiro, acentua mais? Na laringe, ou no estômago, ou na glândula timo. Aonde os sentimentos mais nobres se acentuam? Na glândula pituitária. E aí vai, ou o lado bom ou o lado ruim. Então, quando a gente começa, de alguma forma, se amar, ou no mínimo se respeitar, a clareza que nossa alma e que o nosso espírito quer de alguma forma nos admodestar, vem através dos nossos sonhos, que não necessariamente precisa ser dormindo, pode ser até um déjà vu, que é uma espécie de sonho. Agora, quando é uma criança, repito, que não teve trauma, tudo isso que a gente comentou aqui com Márcia, a tendência é o seu espírito trazer arquivos, ou dos seus mentores, ou dos obsessores. Ou processos anímicos de vidas passadas, né, que a medicina chama de processos olíricos, né, que é da mente humana. Eu não vou me aprofundar por isso, não vai ficar muito o quê? Muito técnico. Não é a nossa meta. Já quando é um adulto, independente se passou traumas ou não, porque eu estou falando de uma forma geral, para não ficar chata a live, porque é muito técnico, a gente entende que pode ser algum desgosto, foi como eu acabei de falar agora. Eu vivo num trabalho que eu odeio e detesto, mas eu preciso do dinheiro. Então é uma necessidade, mas eu detesto. Eu convivo com um homem, com uma esposa, com um marido ou com alguém e é tóxico. Cara,
pior coisa que tem é você dizer sim e tudo em você dizer não. Pior coisa que tem, homem, mulher, é você conviver sorrindo e por dentro gemer e chorando. Sonhos, pesadelos, visões, sensações e impressões. É o que mais uma pessoa assim vai ter. Ou acontece algo raro. A pessoa diz que mas eu não sonho com nada, eu não faço nada. Mas engraçado, a vida dela é um sonhar acordado, porque ela vive pecando nas mesmas coisas, errando do mesmo jeito e se bocoitando da mesma forma. Está dormindo, porque não está acordado.